Ei, pessoal, esta noite você atravessa um portão que nunca foi feito para ser aberto por dentro. E não, isso não é metáfora poética para uma fase difícil da vida. É literal. Madeira grossa, ferro pesado, dobradiças que rangem como se reclamassem do próprio peso da história. Você já imaginou como seria viver na Idade Média? Talvez pense em castelos, cavaleiros, banquetes iluminados por velas. Mas hoje não há banquete. Não há música. Não há tapeçarias coloridas contando histórias heroicas. Só pedra, ferro, e o som seco do portão se fechando atrás de você. E ele se fecha. Não com dramaticidade teatral. Não com eco cinematográfico. Apenas com a eficiência indiferente de quem já fez aquilo 1000 vezes. Para o guarda, é terça-feira. Para você, é o fim da vida como conhecia. O ar muda imediatamente. Lá fora, havia vento, mesmo que fraco. Aqui dentro, o ar parece parado há anos. Ele não circula. Ele repousa. Carrega cheiro de umidade antiga, suor acumulado e algo levemente metálico que você prefere não identificar. Você tenta respirar fundo, mas o peito parece menor do que antes. As muralhas são altas demais. Grossas demais. Construídas não para beleza, mas para contenção absoluta. Você percebe que o som dos seus próprios passos ecoa pouco. As paredes engolem o ruído. Como se até o som não tivesse permissão para escapar. Há outros aqui. Você não os vê claramente ainda, mas sente a presença. Um movimento atrás das grades. Um pigarro distante. O arrastar lento de uma corrente no chão de pedra. Ninguém fala seu nome. Ninguém pergunta de onde você veio. Aqui dentro, identidade é luxo desnecessário. Você é conduzido por um corredor estreito. A luz diminui a cada passo. Não há janelas amplas, apenas pequenas frestas altas demais para alcançar. Elas não foram feitas para você olhar o mundo. Foram feitas para lembrar que o mundo continua sem você. É curioso pensar que, na Idade Média, prisões não eram pensadas como locais de reabilitação. Não havia essa ideia moderna de recomeço. Prisões eram lugares de espera. Espera por julgamento. Espera por pagamento de dívidas. Espera por punição. Às vezes, apenas espera, até que alguém se lembrasse de você. Em muitos lugares, inclusive, você precisava pagar pela própria sobrevivência. Se sua família não enviasse dinheiro ou comida, você simplesmente passava fome. Não por crueldade teatral, mas por sistema. A responsabilidade era sua, ou de quem ainda se importasse. O corredor termina. A porta da cela se abre com dificuldade. Ferro contra ferro. O som vibra pelos seus ossos. O espaço é menor do que você imaginava. Sempre é menor do que imaginamos. Você já esteve em banheiros modernos maiores. E, ironicamente, mais ventilados. Não há cama de verdade. Talvez um punhado de palha espalhado no canto. Talvez nem isso. A palha, quando existe, raramente é trocada. Ela acumula umidade, insetos, odores. Com o tempo, você para de perceber. Ou talvez apenas pare de reagir. A porta se fecha. Agora o som é mais próximo. Mais íntimo. Você se vira instintivamente procurando uma janela. Existe apenas uma abertura estreita na parede, alta demais para alcançar sem esforço absurdo. Um feixe fino de luz entra inclinado, como se estivesse ali por obrigação e não por vontade. Ele não ilumina o espaço por completo. Apenas confirma que o dia ainda existe. Você se senta no chão porque não há alternativa. A pedra atravessa o tecido da sua roupa rapidamente. No início, é um choque frio. Depois, é apenas constante. Um lembrete contínuo de onde você está. Seus olhos começam a se ajustar à penumbra. As paredes não são lisas. São irregulares, marcadas por pequenas ranhuras. Algumas podem ser resultado do tempo. Outras, talvez de mãos inquietas tentando marcar dias que nunca terminavam. Você passa os dedos pela pedra. É áspera. Seca em alguns pontos. Úmida em outros. O tempo aqui dentro já começa a se comportar de maneira estranha. Sem relógio. Sem compromissos. Sem notificações. Não há o que contar,
exceto sua própria respiração. Inspire. Expire. Os passos do lado de fora continuam. Não param na sua cela. Não há anúncio de sentença. Não há explicação detalhada do que acontecerá com você. Existe apenas a espera. E talvez essa seja a parte mais cruel. Não há espetáculo. Não há vilão sorrindo nas sombras. Há rotina. Indiferença. Uma estrutura construída para manter corpos guardados até que alguém, em algum lugar distante, decida o destino deles. Você pensa que conseguiria manter a calma. Que sua mente moderna, treinada em distrações constantes, encontraria uma maneira de se ocupar. Mas aqui não há livros. Não há música. Não há conversas longas. Há apenas você. E seus pensamentos. E, quando não há para onde fugir, seus pensamentos não são exatamente companhias gentis. Você percebe que o silêncio não é absoluto. Ele é pontuado por sons mínimos, uma gota d'água caindo em algum lugar invisível, um suspiro distante, o roçar de tecido contra pedra. Pequenos ruídos que, com o tempo, se tornam gigantes. Você olha novamente para a fresta de luz. Ela já parece menor. Talvez o sol tenha mudado de posição. Talvez seja apenas impressão. O primeiro dia ainda não terminou. E você já sente o peso de algo que não sabe medir. Não é apenas medo. Não é apenas desconforto. É a sensação de que, aqui dentro, você deixou de ser protagonista da própria história. Você agora é parte da estrutura. Parte da espera. E isso é só o começo. O tempo não passa. Ele se dilui. Você tenta contar os segundos. Depois desiste. Não há referência. A luz que entra pela fresta muda tão lentamente que chega a ser cruel. Ela não marca horas. Apenas insinua que o mundo continua se movendo, sem você. Sua mente começa a fazer algo curioso. Ela busca rotina onde não existe. Você organiza o espaço invisivelmente. Define que aquele canto é onde sentar. O outro é onde deitar. Como se nomear fosse uma forma de manter controle. Como se pequenas decisões ainda significassem autonomia. Mas a verdade é que aqui dentro quase nada depende de você. Na Idade Média, a prisão não era um destino final para a maioria. Era um intervalo. Um lugar de retenção até que o julgamento acontecesse, se acontecesse. Em muitos casos, a justiça era rápida demais. Em outros, lenta demais. E havia sempre a possibilidade de que você simplesmente fosse esquecido. Esquecido. Essa palavra pesa mais do que as correntes que você imagina. Você começa a notar o corpo. O frio constante do chão se infiltra pelas roupas. Seus músculos tensionam sem você perceber. Não há posição confortável. Apenas posições menos desconfortáveis. A fome surge de forma tímida primeiro. Não é urgente. É mais um lembrete de que seu corpo ainda funciona. Você não sabe quando será a próxima refeição, nem o que será. Historicamente, em muitas prisões medievais, a alimentação dependia da família do prisioneiro. Se alguém lá fora se importasse o suficiente para trazer pão, você comia. Se não, você aprendia rapidamente a economizar energia. Você pensa em quem estaria lá fora. Alguém sabe onde você está? Alguém está tentando argumentar por você? Ou o mundo já seguiu em frente? Há um movimento no corredor. Passos. Mais próximos desta vez. Seu corpo reage antes da mente. Você se levanta instintivamente, mesmo sem saber o que esperar. Uma pequena abertura na porta se move. Um som metálico curto. Algo é empurrado para dentro. Um pedaço de pão duro. Talvez um pouco de líquido em uma vasilha de metal. Sem palavras. Sem explicações. A abertura se fecha. Você olha para o pão como se ele fosse um objeto exótico. Ele é mais duro do que deveria. Mas é comida. E isso, neste momento, redefine prioridades. Você mastiga devagar. Não por elegância, mas porque é difícil. O gosto é simples. Seco. Sem tempero. Ainda assim, é surpreendentemente intenso. Porque aqui dentro, qualquer estímulo se amplifica. O silêncio retorna. Agora você percebe outros sons vindos das celas próximas. Um homem tossindo.
Alguém murmurando algo que não dá para entender. Talvez uma oração. Talvez apenas palavras soltas para preencher o vazio. A solidão aqui não é absoluta, mas também não é companhia. Você começa a imaginar quanto tempo poderia suportar isso. Um dia, uma semana, meses. Na Idade Média, havia pessoas que passavam anos aguardando decisões judiciais. Algumas por questões políticas. Outras por disputas locais. Algumas simplesmente porque o sistema era caótico. Você encosta a cabeça na parede fria. Ela não oferece conforto, mas oferece algo sólido, algo real. Seus pensamentos começam a vagar por memórias. Sons da rua. Cheiros familiares. Conversas triviais que, antes, pareciam insignificantes. Agora parecem luxos inacreditáveis. O simples ato de caminhar livremente. O simples ato de escolher para onde olhar. Aqui, até o olhar é limitado. Você tenta alcançar a fresta de luz. Estica o braço. Não alcança. Tenta se apoiar na parede. Escorrega. A pedra não foi feita para ajudar. Você ri baixo. Não porque é engraçado, mas porque a alternativa seria deixar o peso da situação esmagar algo dentro de você. É estranho como a mente busca humor mesmo no desconforto extremo. Talvez seja um mecanismo antigo de sobrevivência. Talvez seja apenas teimosia humana. Horas passam. Ou algo que parece horas. A luz muda de ângulo novamente. Agora o feixe é mais fraco. O dia está terminando. E com ele, sua primeira noção de ciclo aqui dentro. Você percebe que o verdadeiro desafio não é a dor física. Não é o frio. Nem a fome leve que já começa a voltar. É a ausência de propósito. Fora daqui, cada ação tinha consequência visível. Você falava, alguém respondia. Você caminhava, chegava a algum lugar. Aqui, você existe, mas não avança. E é nessa imobilidade forçada que algo começa a se formar. Uma pergunta silenciosa. Quanto de você permanece quando tudo o que define sua identidade é retirado? Seu nome não é chamado. Seu passado não é relevante. Seu futuro é incerto. Você senta novamente no chão. A escuridão começa a ocupar o espaço. Primeiro os cantos. Depois as paredes. Até que a única coisa visível é a linha tênue da fresta, agora quase apagada. A noite chega sem cerimônia. E com ela, um novo tipo de silêncio. Mais profundo. Mais pesado. Você deita sobre a palha áspera. Ela não é macia. Ela arranha a pele. Pequenos insetos se movem invisíveis, mas perceptíveis. Você fecha os olhos. Não porque está confortável, mas porque, por alguns instantes, na escuridão completa, você pode fingir que não há paredes ao seu redor. O primeiro dia termina. E você começa a entender que sobreviver aqui não será sobre força física. Será sobre manter algo invisível intacto. Algo que as muralhas não conseguem tocar. Pelo menos, por enquanto. A noite não traz descanso. Ela traz ecos. Você acorda, ou talvez nunca tenha realmente dormido, com um som distante que parece vir de muito longe. Um arrastar de correntes. Um gemido abafado. Um grito interrompido rápido demais. Na escuridão, os sons crescem. Sem visão, a audição assume o controle. Cada movimento no corredor parece mais próximo do que realmente está. Cada respiração sua parece alta demais. Você tenta respirar mais devagar, como se pudesse se esconder até do próprio som. O ar ficou mais frio. A umidade da pedra parece se intensificar durante a madrugada. O cheiro também muda. Fica mais denso. Como se o tempo acumulado nas paredes despertasse quando o sol desaparece. Você tenta se encolher na palha. Ela oferece pouca proteção contra o frio que sobe pelo chão. Seus dedos estão rígidos. Seu corpo começa a entender que ali não existe conforto. Apenas resistência. E então vem o pensamento que você tentou evitar o dia inteiro. E se ninguém vier? Na teoria medieval, havia leis. Havia procedimentos. Havia audiências e juramentos. Mas, na prática, muito dependia do poder local. Do humor de um senhor feudal. Da influência da igreja.
da política invisível que você talvez nunca tenha percebido enquanto estava livre. Você começa a reconstruir mentalmente os eventos que o trouxeram até aqui. Cada palavra dita, cada olhar trocado, cada decisão aparentemente pequena. É impressionante como a mente busca lógica quando está presa. Como se entender o caminho pudesse abrir uma saída invisível. Mas não abre. Um rato atravessa o canto da cela. Você o ouve antes de vê-lo, um vulto rápido na penumbra. Ele se move com confiança, como se aquele espaço fosse mais dele do que seu. Talvez seja mesmo. Ele sabe onde encontrar restos de comida. Sabe onde a palha é menos úmida. Sabe sobreviver ali. Você ainda está aprendendo. Há algo humilhante nisso. Reconhecer que até um animal está mais adaptado ao ambiente do que você. Você fecha os olhos novamente. Tenta lembrar do céu, do azul aberto, do movimento das nuvens, do vento que tocava o rosto sem pedir permissão. Aqui dentro, o ar é pesado, parado. Ele não circula livremente. Ele existe, assim como você. Em algum momento da madrugada, passos ecoam mais próximos. Não são apressados. São firmes, decididos. Eles param diante da sua porta. Seu coração acelera de forma involuntária. Uma chave gira. O som metálico é alto demais na quietude. A porta não abre totalmente. Apenas o suficiente para que uma silhueta se forme contra a escuridão do corredor. Você não consegue ver o rosto. Apenas o contorno. Nenhuma palavra é dita. A figura observa. E você sente isso. Ser observado sem explicação é diferente de qualquer outro tipo de medo. Não há acusação clara. Não há sentença pronunciada. Apenas presença. Depois de alguns segundos, que parecem longos demais, a porta se fecha novamente. A chave gira outra vez. Os passos se afastam. Você permanece imóvel. O que aquilo significou? Inspeção? Curiosidade? Avaliação? Na Idade Média, antes de certos interrogatórios, era comum que guardas ou oficiais observassem um prisioneiro. Avaliassem sua condição, sua resistência, seu estado mental. Você engole em seco. A possibilidade de interrogatório paira no ar agora, mais real do que antes. E, dependendo da época e da região, interrogatório podia significar muitas coisas. Algumas envolviam apenas perguntas repetidas até a exaustão. Outras, você interrompe o pensamento antes que ele avance demais. A mente é criativa, especialmente na escuridão. Você percebe algo importante naquele momento. O medo não é constante. Ele vem em ondas. Quando os passos se afastam, o medo diminui ligeiramente. Não desaparece, mas recua. E então surge outro sentimento. Determinação silenciosa. Você não pode controlar o que acontecerá amanhã, mas pode controlar como responde agora. Você começa a estabelecer pequenas regras internas. Não entrar em pânico ao ouvir passos. Comer sempre que houver comida, mesmo sem fome. Movimentar o corpo regularmente para manter o sangue circulando. Falar consigo mesmo se o silêncio começar a pesar demais. São regras simples, mas são suas. E, nesse ambiente onde quase tudo foi tirado, ter algo que ainda pertence a você faz diferença. A noite finalmente começa a clarear. A fresta na parede retorna com um fio tênue de luz acinzentada. O segundo dia se aproxima. Seu corpo dói mais do que antes. O chão parece mais duro. A palha mais áspera. Mas algo mudou. Você não é mais completamente estranho a este espaço. Isso não significa que ele seja menos cruel. Significa apenas que você começou a entendê-lo. E compreender o ambiente é o primeiro passo para sobreviver nele. Lá fora, o mundo desperta. Pessoas caminham pelas ruas. Comerciantes abrem suas bancas. Crianças correm. Sinos de igrejas ecoam ao longe. Você não vê nada disso, mas sabe que acontece. E essa consciência é ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. O segundo dia começa. E você percebe que o verdadeiro teste não será físico. Será mental. Quanto tempo você consegue permanecer você mesmo,
Quando o mundo faz questão de reduzir você a apenas um corpo atrás de uma porta de ferro, você respira fundo. O ar é pesado, mas ainda é ar. E, por enquanto, isso é suficiente. Você respira fundo. O ar é pesado, mas ainda é ar. E, por enquanto, isso é suficiente. A luz da manhã se espalha lentamente pela parede oposta, formando um retângulo torto que avança alguns centímetros a cada minuto. Você decide observar esse movimento como se fosse um relógio improvisado. Se não pode medir o tempo com precisão, ao menos pode percebê-lo. Essa pequena disciplina mental parece ridícula, mas ajuda. Do outro lado do corredor, alguém começa a murmurar algo repetitivo. Pode ser uma oração. Pode ser apenas palavras desconexas tentando preencher o vazio. Na Idade Média, a fé era muitas vezes o único recurso emocional disponível. Muitos prisioneiros acreditavam que o sofrimento terreno poderia significar redenção espiritual. Outros simplesmente precisavam acreditar em alguma coisa para não desmoronar. Você não sabe em qual grupo se encaixa ainda. O retângulo de luz cresce. Você se levanta e estica os braços, mesmo com o espaço limitado. Ombros rangem. Pescoço rígido. Você gira o corpo lentamente, sentindo cada músculo como se estivesse descobrindo um território novo. Ficar imóvel aqui seria perigoso. O corpo precisa de movimento, mesmo mínimo. Um novo som ecoa no corredor. Desta vez, não são passos solitários. São dois pares. Firmes. Coordenados. Você sente o estômago apertar. As chaves tilintam antes mesmo de aparecerem. Esse som começa a se tornar familiar, e isso é assustador por si só. A familiaridade não traz conforto, traz antecipação. A pequena abertura na porta desliza novamente. Um olhar atravessa a escuridão. Você não vê detalhes, mas sente o peso da observação. A voz que surge é seca, objetiva. Seu nome é pronunciado. Pela primeira vez desde que entrou. É estranho ouvir seu próprio nome aqui dentro. Como se pertencesse a outra pessoa. Como se viesse de uma vida diferente. Você responde. A voz pede que você se aproxime da porta. Seu coração acelera, mas seus passos são firmes. Você se lembra das pequenas regras que criou. Não demonstrar pânico. Não reagir antes da hora. A tranca se move. A porta se abre o suficiente para que você seja puxado para o corredor. Não com violência exagerada, mas com firmeza incontestável. A luz ali fora parece intensa demais depois da cela. Seus olhos demoram alguns segundos para se ajustar. O corredor é longo, de teto baixo, com outras portas idênticas à sua. Algumas têm pequenas marcas gravadas na madeira, sinais deixados por mãos que tentaram registrar a passagem do tempo. Você é conduzido sem explicação. Cada passo ecoa mais alto agora. O som das correntes de outro prisioneiro se mistura ao seu próprio ritmo. Você percebe que não está sendo levado sozinho. Há mais alguém sendo escoltado alguns metros à frente. Você não vê o rosto dessa pessoa, mas sente a tensão compartilhada no ar. Em muitos sistemas prisionais medievais, o interrogatório não acontecia imediatamente após a captura. Às vezes, vinha dias depois. O intervalo servia para enfraquecer, para desorientar, para permitir que o silêncio trabalhasse por conta própria. Você entra em uma sala menor. Ela não é grande. Não é teatral. Não há instrumentos espalhados dramaticamente pelas paredes como em histórias exageradas. Apenas uma mesa simples. Algumas cadeiras. Uma janela pequena que deixa entrar luz suficiente para revelar o pó suspenso no ar. Um homem está sentado. Ele não parece furioso. Não parece cruel no sentido caricatural. Parece cansado. Prático. Isso é o que torna tudo mais inquietante. Você é instruído a sentar. A cadeira é dura. O homem abre um pergaminho. Seu nome está ali. Sua acusação também. Ele começa a fazer perguntas. Sobre onde você estava? Com quem falou? O que disse? As perguntas são repetidas com pequenas variações. Ele observa não apenas suas respostas, mas sua postura, seu tom, o tempo que você leva para responder. Na Idade Média, a confissão era considerada a forma mais poderosa de prova. Muitas vezes,
mais importante do que testemunhos externos. Por isso, obter uma confissão, voluntária ou não, era o objetivo central do processo. Você responde com cuidado. Não há gritos. Não há ameaça explícita. Mas há algo pior, a sensação de que o resultado já pode estar decidido, independentemente do que você diga. O interrogatório dura mais do que você consegue medir. Sem relógio, cada minuto se alonga. Seu corpo começa a sentir o cansaço de permanecer tenso. Em determinado momento, o homem fecha o pergaminho. Ele não sorri. Não ameaça. Apenas diz que você será levado de volta. Por enquanto. Por enquanto. Duas palavras que se tornam gigantes dentro da sua mente. Você é conduzido novamente pelo corredor. De volta à cela. A porta fecha. O som agora parece diferente. Mais pesado. Porque agora você sabe que o silêncio não é apenas espera passiva. Ele é preparação. Você se senta novamente no chão de pedra. O retângulo de luz já mudou de posição. O dia avançou enquanto você estava fora. Algo dentro de você também avançou. O medo agora tem forma. Tem voz. Tem perguntas específicas. Mas junto dele surge algo inesperado. Clareza. Você entende que esta prisão não é cruel apenas pelas paredes ou pela comida escassa. Ela é cruel porque transforma cada detalhe em incerteza. Nada é definitivo. Nada é explicado completamente. Tudo é suspenso. E é nessa suspensão que sua mente será testada. O terceiro dia ainda não terminou. Mas você já sente que está sendo moldado por ele. Lentamente. Sem pressa. Como a pedra que envolve sua cela. Quando a porta se fecha atrás de você mais uma vez, o som já não é novidade, mas também não é neutro. Ele marca um limite. Dentro. Fora. Você senta no chão e percebe que algo mudou. Agora você sabe que pode ser chamado a qualquer momento. A incerteza ganhou horário flexível. A luz da fresta já não é apenas claridade, é referência. Você observa como ela escorre pela parede, toca a palha, sobe pela pedra irregular e, lentamente, recua. É quase um relógio solar improvisado. Quase. Porque em dias nublados, e eles existem, a cela mergulha numa penumbra contínua que apaga qualquer noção de manhã ou tarde. A ausência de luz plena altera sua percepção. Você começa a confundir horas com pensamentos. Ideias se alongam, memórias se repetem, diálogos imaginários se tornam mais vívidos do que o corredor lá fora. Em ambientes de confinamento, a mente cria estímulos quando não há estímulo suficiente. Você percebe isso quando começa a ouvir seu próprio nome sussurrado, e descobre que foi você quem sussurrou. Você se levanta e tenta alcançar a fresta novamente. Não alcança. A pedra não ajuda. Ainda assim, você insiste. Porque tocar a luz, mesmo que por um segundo, parece um gesto simbólico de resistência. Você ri baixo ao escorregar. Não é uma gargalhada heroica, é um riso curto, quase técnico, como quem aceita que o universo tem senso de humor duvidoso. Do outro lado do corredor, alguém canta baixinho. Não é melodia elaborada. É repetição simples, talvez um salmo. A fé, aqui dentro, não é espetáculo, é ferramenta. Em muitos cárceres medievais, especialmente aqueles ligados a autoridades eclesiásticas, a oração fazia parte da rotina, às vezes incentivada, às vezes espontânea. Você percebe que a repetição cria ritmo, e ritmo organiza o caos. Você decide criar o seu. 3 respirações profundas ao acordar. Alongar braços e pescoço. Caminhar 3 passos para frente e 3 para trás. Não é academia. É sobrevivência. Se alguém pudesse ver, talvez achasse engraçado, você treinando em 2 metros quadrados. Mas aqui, qualquer movimento é declaração de existência. A fome retorna, mais definida. O pão do dia anterior já não é lembrança distante, é medida. Quando a pequena abertura na porta desliza e empurra um novo pedaço duro para dentro, você o recebe como quem recebe correspondência rara. Mastiga devagar. Conta as mordidas. O gosto simples vira evento. Você começa a notar que o silêncio não é uniforme. Ele tem camadas. Há o silêncio do corredor vazio. O silêncio interrompido por passos. O silêncio tenso antes de uma porta abrir.
E há o silêncio pesado que se instala após alguém ser levado e não retornar naquele mesmo dia. Hoje, alguém não voltou. Você percebe por que o canto cessou. Porque a tosse distante não reapareceu. O corredor parece maior quando um som desaparece. É uma matemática estranha. Menos ruído, mais espaço. E mais espaço, mais imaginação. Você encosta a testa na parede fria. A pedra não responde, mas estabiliza. É curioso como superfícies sólidas acalmam pensamentos líquidos. Você fecha os olhos e visualiza o pátio que atravessou no primeiro dia. Lembra da altura das muralhas, da cor do céu, do ângulo do sol. Reconstruir mentalmente o exterior é um exercício delicado. Ajuda, mas também dói. Em certos períodos, prisões usavam torres altas para confinamento, não apenas masmorras subterrâneas. A ideia era a mesma: isolamento, visibilidade controlada, fuga improvável. A arquitetura é argumento. Ela diz, em pedra, que sua vontade não é prioridade. Você começa a conversar consigo mesmo em voz baixa. Não é loucura, é estratégia. Falar organiza o pensamento. Você revisita as perguntas do interrogatório. Analisa suas respostas. Ajusta frases hipotéticas para uma próxima vez. É como estudar para uma prova cujo conteúdo você desconhece. Confortável? Nem um pouco. Necessário? Absolutamente. No meio da tarde, você acha que é tarde, a luz enfraquece de repente. Nuvens, talvez. A cela mergulha numa sombra uniforme que apaga contornos. Sua percepção vacila por um segundo. Você sente o impulso de bater na porta, de exigir claridade, como se isso fosse um serviço básico incluído no pacote prisão. A ideia é quase engraçada. Você respira. Deixa passar. Passos ecoam. Não param na sua cela. Param 2 portas adiante. Vozes baixas. Um choro curto. A tranca gira. Silêncio. Depois, o arrastar de algo pesado pelo corredor. Você não vê. Sua mente preenche o resto. E é melhor não permitir que ela detalhe demais. Você decide mudar o foco. Conta as pedras do chão. Não são perfeitamente quadradas. Algumas têm rachaduras finas. Você passa o dedo por uma delas e percebe poeira acumulada. Pequenos universos dentro da sua cela. Pequenas descobertas que, em qualquer outro contexto, seriam irrelevantes. Aqui, são mapas. A luz retorna, mais fraca. O dia declina. Você sente um cansaço diferente do físico. É um cansaço de vigilância constante. Como se seu corpo estivesse sempre meio preparado para ser chamado, sempre meio tenso. Quando a noite chega, ela chega inteira. A escuridão não é azulada, é densa. Você deita na palha. Ajusta a posição. Encontra um ponto menos irregular. Fecha os olhos e imagina o som de um ventilador moderno, aquele zumbido suave que embala o sono. Aqui, o zumbido é substituído por goteiras e respirações alheias. Antes de adormecer, se é que adormece, você percebe algo sutil. A prisão tenta reduzir você a um corpo em um espaço. Mas você ainda é alguém que observa, que organiza, que decide pequenas coisas. E enquanto essas pequenas decisões existirem, você ainda não foi totalmente moldado pela pedra. Amanhã, talvez, novas perguntas venham. Por enquanto, você escolhe respirar, devagar, e esperar que a luz retorne pela fresta, como sempre retorna. Porque, apesar de tudo, ela retorna. A luz retorna. Sempre retorna. Mas você começa a perceber que não é apenas a luz que volta, é a repetição. E a repetição, em ambientes como este, pode ser tanto âncora quanto prisão dentro da prisão. Você acorda antes do som dos passos. Seu corpo está aprendendo a antecipar o corredor. Acordar antes de ser acordado parece uma pequena vitória estratégica. Você se senta, respira 3 vezes, como decidiu ontem. Seu ritual já não é improviso, é método. O ar está mais frio hoje. Ou talvez você esteja mais sensível a ele. A palha sob você já perdeu qualquer ilusão de conforto. Ainda assim, você ajeita cada fio como se estivesse preparando uma cama real. Não porque ela mereça cuidado, mas porque você merece o gesto. Lá fora, uma porta abre.
Outra responde com o ranger de dobradiças antigas. O som metálico das chaves não é apressado. Nunca é. A lentidão aqui é deliberada. O tempo pertence a quem segura as chaves. Você pensa nisso enquanto observa a fresta de luz crescer alguns centímetros pela parede. Ela toca a marca de poeira que você desenhou ontem com o dedo. Você mede o avanço com os olhos. Se a luz chegar até a rachadura maior antes dos passos pararem diante da sua cela, talvez hoje não seja o seu dia. Você não sabe exatamente o que significa seu dia. Interrogatório. Transferência. Algo pior? A incerteza é mais eficiente do que qualquer ameaça explícita. Ela cria cenários infinitos. E todos parecem plausíveis. O pão chega. Um pedaço menor do que ontem. Ou você está mais atento. Você o segura por um momento antes de comer. A textura áspera arranha a pele. Você mastiga devagar, contando novamente as mordidas. O número varia. Isso te incomoda mais do que deveria. No corredor, vozes sussurram. Você capta fragmentos. Uma data. Um nome. Um lugar que talvez você conheça, ou talvez sua mente queira conhecer. Em períodos de conflito ou perseguição, listas eram comuns. Nomes circulavam. Denúncias se acumulavam. Às vezes, bastava uma suspeita para transformar alguém em hóspede involuntário de muralhas espessas. Você fecha os olhos por um instante. Visualiza o mundo lá fora com uma precisão quase obsessiva. A textura do mercado. O cheiro de pão fresco verdadeiro, não este tijolo comestível. O som de cavalos passando pela rua. Você reconstrói detalhes como quem restaura um afresco antigo. Porque esquecer seria perigoso. Esquecer é aceitar que a cela é o único cenário possível. Um estalo interrompe seus pensamentos. Passos param diante da sua porta. Seu corpo reage antes da mente. A respiração encurta. O coração acelera. Você tenta regular o ritmo como praticou, mas o metal girando na fechadura é um argumento convincente demais. A pequena abertura se move. Olhos do outro lado. Não há anúncio. Não há explicação. Apenas observação. Você sustenta o olhar o máximo que pode, mesmo que eles não vejam completamente seu rosto na penumbra. É um jogo silencioso de resistência mínima. A abertura se fecha. As chaves se afastam. Hoje, não. Você não sabe se sente alívio ou frustração. O chamado adiado prolonga o suspense. A mente prefere certezas, mesmo que duras. A indefinição corrói em parcelas. Você se levanta e começa a caminhar os 3 passos de sempre. Frente. Volta. Frente. Volta. O chão já conhece seus pés. Você pensa em como, em algumas fortalezas medievais, prisioneiros passavam anos sem julgamento formal. A justiça era conceito elástico. E você está aprendendo o que significa viver dentro dessa elasticidade. No meio do dia, você decide que é meio do dia, o canto retorna no corredor. Outra voz agora. Diferente da anterior. Mais aguda. Mais hesitante. Isso confirma o que você suspeitava. Alguém partiu. Alguém ocupou o espaço. A substituição é rápida. O sistema não tolera vazios. Você encosta na parede e ouve com atenção. A nova voz tenta manter uma melodia, mas tropeça. Talvez seja o primeiro dia dela ali. Você reconhece o padrão. O silêncio inquieto. A respiração irregular. A pausa longa demais entre uma nota e outra. Você considera falar algo. Uma palavra qualquer. Estou aqui. Mas hesita. Comunicação pode ser punida. E, além disso, palavras criam vínculos. Vínculos criam perdas. Então você escolhe o meio termo. Bate levemente 3 vezes na parede. Não forte o suficiente para chamar guardas. Não fraco o suficiente para ser confundido com acaso. Pausa. Do outro lado, 3 batidas respondem. É quase nada. Mas é suficiente para lembrar que você não é o único ponto consciente neste labirinto de pedra. O resto da tarde se arrasta. A luz muda de ângulo. A fresta desenha linhas mais longas no chão. Você observa partículas de poeira flutuando como pequenas constelações privadas.
É estranho como algo tão simples pode parecer belo quando todo o resto é austero. Quando o frio da noite começa a descer pelas paredes, você percebe que seu corpo está se adaptando. A respiração é mais controlada. O pânico já não vem em ondas tão altas. Ele ainda existe, mas é mais previsível. E previsibilidade é quase conforto. Você deita novamente na palha. Hoje, você não imagina a fuga. Não porque desistiu, mas porque entendeu que, antes de atravessar muralhas externas, precisa atravessar as internas. E enquanto o corredor mergulha no silêncio espesso da madrugada, você percebe algo inesperado. A prisão ainda tenta moldá-lo. Mas você também está moldando a prisão, transformando cada som em informação, cada luz em relógio, cada batida na parede em prova de que, apesar das muralhas, há vida pulsando em compartimentos adjacentes. Você fecha os olhos. Amanhã, a luz retornará. E você estará acordado para recebê-la. A madrugada é o momento mais perigoso. Não porque algo necessariamente aconteça, mas porque nada acontece. O silêncio se torna espesso, quase sólido. Ele se infiltra nos ouvidos, pressiona os pensamentos, amplia memórias que durante o dia você consegue manter sob controle. É nesse intervalo entre a última ronda e o primeiro ranger de portas que a mente tenta negociar consigo mesma. Você desperta no escuro completo. Não há fresta de luz. Ainda não. Por um instante, você não sabe onde está. Esse segundo de confusão é um presente raro. É o eco de um tempo em que você acordava em um quarto comum, com teto familiar e ruídos cotidianos. Mas o presente se dissolve rapidamente. A pedra fria sob sua mão devolve a realidade com precisão implacável. Você está aqui. Respira fundo. Conta até 4. Segura. Solta. O ar está mais úmido hoje. Talvez tenha chovido. Lá fora. Você imagina a água descendo pelas muralhas externas, infiltrando-se pelas frestas invisíveis, escorrendo por canais ocultos que terminam, inevitavelmente, nas fundações onde você repousa. A fortaleza vive. Respira. Goteja. Você escuta algo diferente. Não são passos. Não são chaves. É um som arrastado, leve, como tecido roçando contra a pedra. Vem do corredor, mas não segue o padrão da ronda habitual. É irregular. Para. Continua. Para de novo. Seu corpo enrijece. A mente começa a montar hipóteses com a velocidade de quem já ensaiou cenários demais. Transferência noturna. Novo prisioneiro. Alguém sendo retirado discretamente. Você se aproxima da porta, devagar, evitando qualquer ruído desnecessário. Encosta o ouvido na madeira reforçada. O som agora está mais próximo. Uma respiração. Não do seu lado. Do outro. Alguém está parado diante da sua cela. Mas diferente da manhã anterior, não há chave girando. Não há abertura metálica deslizando. Apenas presença. Você tenta manter a respiração estável, mas ela quer acelerar. O instinto primitivo reconhece proximidade invisível como ameaça. A ausência de ação é pior que o confronto direto. Os segundos se alongam. Então, uma batida leve na porta. Uma única. Não é o código das 3 batidas que você trocou com a cela vizinha. Não é o padrão dos guardas. É algo diferente. Você não responde. A batida se repete. Mais firme agora. Seu coração lateja nos ouvidos. Você pensa na nova voz do corredor, aquela que substituiu alguém. Poderia ser ela, ou alguém tentando testar os limites. Você considera ignorar, mas há algo na cadência que não soa agressivo. Você levanta a mão e responde com uma única batida. Silêncio. Depois, 2 batidas do outro lado. Você fica imóvel. O código é novo. Improvisado. Não há manual para isso. Você bate 2 vezes também. Uma pausa longa. Então, 3 batidas. Seu estômago aperta. Esse número você conhece. Você responde com 3. Do outro lado, nada mais acontece. Os passos, se eram passos, se afastam lentamente. Você permanece ali por um tempo, mão ainda encostada na porta, como se pudesse sentir a vibração residual da madeira. O que foi isso? Teste. Convite.
Despedida. Você retorna ao centro da cela e se senta. A escuridão começa a perder densidade. Um cinza quase imperceptível surge no alto da parede. A luz está voltando. Mas algo mudou. Até agora, seus dias eram marcados por padrões previsíveis: pão, passos, canto distante, batidas discretas na parede lateral. Agora existe uma nova variável: a porta frontal, o corredor direto, o espaço onde decisões são tomadas. Você percebe que a prisão tem camadas de comunicação invisíveis. Algumas horizontais, como as paredes compartilhadas. Outras verticais, vindas do corredor, do centro de poder. E você acaba de participar de algo que atravessa essas camadas. Quando a luz finalmente invade a fresta, você está acordado há muito tempo. Os passos da manhã soam normais demais. Rotineiros demais. Como se nada tivesse ocorrido durante a noite. A abertura metálica desliza. Olhos observam você. Dessa vez, eles demoram um pouco mais. Você sustenta o olhar novamente. Mas agora existe uma pergunta silenciosa entre vocês. Eles sabem. Foi um deles. Ou aquilo aconteceu fora da rotina oficial. A abertura fecha. O pão entra. Hoje é um pouco maior. Você hesita antes de tocar nele. Pequenas variações são perigosas. Elas significam que algo está sendo medido. Recompensa? Manipulação? Coincidência? Você parte o pão ao meio e guarda uma porção na palha. Estratégia que aprendeu observando padrões históricos de confinamento. Nunca consumir tudo quando o futuro é incerto. Enquanto mastiga, você reorganiza mentalmente o mapa da prisão. Não o físico, que você nunca viu por completo, mas o mapa das possibilidades. Existe a cela vizinha, com sua comunicação lateral. O corredor, com suas rondas previsíveis. E agora, a presença noturna, silenciosa, que testou um código. Você decide que, se houver nova batida à noite, responderá apenas após uma pausa longa. Não pode parecer ansioso, nem submisso, nem desafiador. A sobrevivência aqui é um jogo de equilíbrio fino. Ao longo do dia, o canto retorna. A nova voz está mais firme. Você bate 3 vezes na parede lateral. Ela responde 3 vezes. A rotina horizontal permanece intacta. O silêncio volta a preencher a cela como água enchendo lentamente um recipiente vazio. Você permanece sentado no mesmo lugar onde foi deixado, no centro da pequena sala de pedra. A porta está fechada novamente, a mesma porta pesada que antes parecia apenas um limite físico, e que agora parece também um limite psicológico. Porque algo mudou. Não no espaço, mas em você. Antes, sua rotina era simples: esperar comida, ouvir passos, contar batidas de água nas pedras, tentar dormir. Agora existe uma nova variável dentro da equação: alguém está observando você por um motivo específico. E quando alguém poderoso começa a observar você com interesse, geralmente não é por acaso. Você respira fundo. O ar está mais frio agora. A noite se infiltra pelas pedras como uma maré silenciosa. A pequena abertura na porta não deixa passar luz, então o ambiente lentamente se torna apenas uma sombra uniforme. Curiosamente, seus sentidos parecem mais atentos no escuro. Seu ouvido se ajusta primeiro. Você escuta goteiras distantes. Correntes se movendo em algum lugar do complexo. Um rangido ocasional de madeira antiga. E então algo que você reconhece imediatamente. Passos. Distantes. Ritmo lento. Patrulha. Eles passam pelo corredor e desaparecem. Você tenta calcular quanto tempo se passou desde que voltou da sala com a mesa. Talvez algumas horas. Talvez menos. Sem luz natural, o tempo se torna uma substância elástica. Você encosta as costas na parede. A pedra ainda guarda um pouco do calor do dia. Na Roma antiga, prisões não eram projetadas para conforto ou reabilitação. Elas existiam principalmente como lugares de espera. Espera por julgamento, espera por punição, espera por transferência. Ou espera por esquecimento. Muitas vezes, os prisioneiros não ficavam anos encarcerados. Ficavam dias ou semanas, até que o destino fosse decidido. Esse pensamento não ajuda muito. Você passa a mão lentamente pela superfície da parede. As marcas ainda estão lá.
Pequenos riscos. Linhas verticais. Contagens. Alguém antes de você tentou registrar o tempo aqui dentro. Você tenta imaginar quantos dias aquelas marcas representam. Talvez 20. Talvez 50. Talvez alguém simplesmente tenha desistido de contar. Você solta um pequeno suspiro. Excelente decoração de interiores. Você murmura para si mesmo, no tom seco de quem percebe que sua cela não ganhou sequer um quadro motivacional. Mesmo sozinho, o humor ajuda. Ele cria distância. Você se levanta e caminha alguns passos dentro do pequeno espaço. 5 passos de uma parede à outra. Talvez 6 se você alongar o passo. É praticamente um quarto de apartamento moderno, se o apartamento fosse projetado por alguém que odeia profundamente seres humanos. Você para novamente perto da porta. E então lembra. A instrução. Se houver batida, não responda. Você franze a testa. Por quê? Se alguém estava tentando se comunicar antes, responder fazia sentido. Era uma forma de contato. Uma confirmação de que outro ser humano existia além da pedra. Mas agora pediram para você não responder. A mente começa a formular hipóteses. Talvez estejam testando se você obedece. Talvez a batida seja a armadilha. Talvez alguém esteja tentando identificar quem se comunica entre as celas. Ou talvez eles simplesmente queiram ver se você consegue resistir à tentação de responder. Porque solidão tem um efeito curioso sobre a mente humana. Depois de tempo suficiente, qualquer sinal de outro ser humano se torna irresistível. Mesmo uma batida na parede. Você volta a sentar no chão. A pedra está fria agora. O tempo passa. Ou pelo menos parece passar. Seu corpo entra lentamente naquele estado estranho entre vigília e descanso. Não exatamente sono, mas também não exatamente alerta total. E então, toque. A batida ecoa. Baixa. Precisa. Vinda da parede lateral. Seu coração reage antes da mente. O impulso é imediato. Responder. Uma batida simples. Só para dizer, estou aqui. Você levanta a mão instintivamente. Mas para. A instrução ecoa na memória. Não responda. Sua mão fica suspensa no ar por um segundo. 2. 3. Então você lentamente a abaixa. Silêncio. Seu ouvido se concentra. Talvez a batida volte. E ela volta. Toque, toque. 2 desta vez. Intervalo curto. Quase como um padrão. Você engole seco. A mente começa a trabalhar. Se isso é comunicação, talvez seja um código. Pessoas confinadas frequentemente criam sistemas simples de sinais, números, letras, padrões. Prisioneiros em diferentes épocas fizeram isso. Batidas na parede. Arranhões. Pequenos ruídos. Você sente uma pontada de curiosidade. E uma pontada ainda maior de solidão. Responder seria tão fácil. Uma batida. Ninguém veria. Mas você lembra da sala. Da mesa. Dos olhos atentos. Eles querem ver se você escuta, ou se reage. Tudo parece fazer parte de algo maior, mesmo que você ainda não consiga ver a forma completa do quebra-cabeça. Você fecha os olhos por um momento. O corpo começa a ceder ao cansaço. Mesmo em ambientes desconfortáveis, o cérebro humano eventualmente força o descanso. É um mecanismo de sobrevivência. Soldados em campanha, marinheiros em navios antigos e até prisioneiros em condições extremas relatavam algo parecido. O corpo aprende a dormir quase em qualquer lugar, inclusive no chão de pedra. Você ajusta a posição e apoia a cabeça contra o braço. Hotel 5 estrelas, você murmura, em tom seco. Só esqueceram do travesseiro, da cama e da liberdade. A piada é fraca, mas ainda funciona. O sono começa a vir em ondas leves. E por algum tempo, você realmente dorme. Não profundamente, mas o suficiente para sonhar. No sonho, você está caminhando por ruas iluminadas. Pompeia. Mercados cheios. Pessoas conversando. O cheiro de pão fresco vindo das padarias romanas, que curiosamente funcionavam com grandes pedras circulares para moer grãos, uma invenção impressionantemente eficiente para a época. No sonho, tudo parece normal. Até você perceber algo estranho.
Ninguém olha para você. Você caminha entre as pessoas, mas ninguém reage à sua presença. Como se você não estivesse ali. Então o chão começa a desaparecer. A rua se dissolve em pedra úmida. E quando você olha para baixo, está novamente na cela. Você desperta. O coração batendo um pouco mais rápido. Por alguns segundos, o cérebro demora a lembrar onde está. Mas a realidade volta rápido. A parede. O chão. A porta pesada. Você suspira lentamente. Bom, pelo menos o serviço de quarto continua inexistente. Você se espreguiça. E então percebe algo novo. Luz. Muito fraca. Mas visível. Ela vem da pequena abertura na parte inferior da porta. Provavelmente uma tocha no corredor. Ou talvez o início da manhã chegando lá fora. Você se aproxima devagar. O corredor ainda está silencioso. Mas a luz se move. Sombras passam. Passos. Mais de um. Você se afasta um pouco da porta e espera. O som das sandálias militares romanas é bem característico. Elas eram feitas com solas grossas de couro e frequentemente tinham pequenos pregos metálicos, que produziam um som específico ao caminhar sobre pedra. Clac, clac, clac. O barulho se aproxima. Para. Exatamente diante da sua cela. Você endireita a postura sem perceber. A pequena abertura da porta desliza. Um par de olhos aparece do outro lado. Não é o mesmo homem da sala anterior. Este é mais jovem. Provavelmente um guarda comum. Ele observa você por alguns segundos. Depois diz apenas duas palavras. Levante-se. A voz não é agressiva. Mas também não é amigável. Você se levanta. Seu corpo protesta um pouco depois da noite no chão, mas você consegue ficar em pé. A porta se abre com um rangido profundo. O corredor parece ainda mais estreito do que você lembrava. 2 guardas estão esperando. Um deles segura uma tocha. O outro faz um gesto curto. Venha. Você hesita por um segundo, mas começa a caminhar. O corredor segue em direção a uma escada. A luz da tocha revela paredes antigas, cheias de marcas e manchas de umidade. Algumas partes parecem muito mais antigas do que outras. Isso sugere algo interessante. A prisão foi expandida ao longo do tempo. Muitas estruturas romanas eram construídas exatamente assim, uma base inicial e depois várias extensões conforme a necessidade aumentava. Você sobe os primeiros degraus. O ar muda. Fica menos pesado. Menos úmido. Um cheiro diferente aparece. Fumaça. Comida. Vida. Isso significa uma coisa simples. Você está se aproximando da superfície. Depois de vários dias, ou o que quer que tenha parecido dias, no subsolo, essa mudança é quase chocante. Quando chegam ao topo da escada, a luz da manhã invade seus olhos. Você pisca algumas vezes. E então vê algo inesperado. Não é outra sala de interrogatório. Não é um pátio de execução. É um pequeno pátio interno da prisão. O céu está visível acima. Azul claro. Algumas nuvens. E por um segundo, você simplesmente olha. Porque depois de tanto tempo cercado por pedra, ver o céu novamente parece quase irreal. O guarda percebe. E solta um comentário curto. Aproveite. O tom é neutro. Mas a frase carrega um significado estranho. Aproveite. Como se o momento fosse raro. Ou temporário. Você dá alguns passos no pátio. O sol aquece seu rosto. E naquele instante simples, você percebe algo curioso sobre a mente humana. Depois de dias em escuridão, até a luz comum parece um luxo extraordinário. Mas então você vê outra coisa. Do outro lado do pátio. Outro prisioneiro. Ele está sentado contra a parede. Magro. Barba longa. Olhos atentos. E quando ele olha para você, ele levanta lentamente a mão. E bate 2 vezes na pedra ao lado dele. Toque, toque. Exatamente o mesmo som que você ouviu na noite anterior. Seu coração acelera. Porque agora você sabe. As batidas não eram apenas imaginação. Elas pertencem a alguém real. Alguém que está olhando diretamente para você agora. O som das 2 batidas ainda parece ecoar no ar,
mesmo depois de desaparecer. Toque, toque. Você fica parado por um instante, como se o próprio corpo estivesse tentando decidir qual reação escolher. Olhar diretamente para o homem do outro lado do pátio parece perigoso. Ignorá-lo também. Então você faz algo que parece neutro o suficiente. Olha para o céu. O sol da manhã é suave, e o calor toca seu rosto de uma forma que quase faz você esquecer, por alguns segundos, onde está. A sensação é estranhamente confortável. Depois de tanto tempo em ambientes escuros e frios, até um pouco de luz parece um luxo absurdo. Você inspira fundo. O ar da superfície tem cheiro de poeira, pedra quente e comida. Algum lugar da prisão está preparando algo para os guardas. Talvez pão, talvez uma sopa simples. Cozinhas romanas frequentemente funcionavam com fornos de pedra e panelas grandes de bronze ou cerâmica. O cheiro que chega até aqui lembra algo tostado. Seu estômago reage imediatamente. Ótimo, você pensa, agora além de prisioneiro, estou oficialmente com fome. Você caminha devagar pelo pátio, fingindo não perceber o outro homem. Mas percebe. Ele continua sentado, observando. Os guardas também estão atentos. Um deles encosta na parede com a lança apoiada no ombro. O outro anda lentamente pelo pátio, como se estivesse apenas cumprindo rotina. Mas você sabe que está sendo observado. Sempre. Esse tipo de vigilância constante era comum em prisões romanas importantes, especialmente quando os prisioneiros tinham algum valor político ou militar. A fuga de um preso comum era um problema. A fuga de alguém importante podia custar a carreira inteira de um guarda. E às vezes, algo pior. Você passa a mão no rosto, como se estivesse apenas acordando. Mas na verdade está pensando. As batidas. O interrogador. A advertência para não responder. E agora, a confirmação. Existe alguém aqui tentando se comunicar com você. A pergunta continua a mesma. Por quê? Você dá mais alguns passos pelo pátio. O chão é feito de grandes blocos de pedra, gastos pelo tempo. No centro existe um pequeno ralo de drenagem. Quando chove, a água provavelmente escorre para ali. Simples. Funcional. Tipicamente romano. Os romanos eram famosos por construir estruturas extremamente práticas. Aquedutos, estradas, banhos públicos e também prisões. Nem sempre bonitas, mas quase sempre eficientes. Você chega perto de uma parede onde o sol bate com mais força. E então escuta novamente. Toque, toque, toque. Dessa vez, 3 batidas. Você não vira a cabeça. Mas seus ouvidos prestam atenção máxima. O homem do outro lado está testando alguma coisa. Talvez um código. Talvez apenas insistindo. Você respira fundo. Certo, você pensa. Aparentemente fiz um novo amigo. Ou inimigo. Difícil saber a diferença por aqui. Você estica os braços, como se estivesse apenas se espreguiçando. Mas na verdade está analisando o pátio. Altura das paredes. Posição dos guardas. Distância entre as celas. Seu olhar passa novamente pelo homem. Ele parece mais velho que você imaginava. Talvez 50 anos. Talvez mais. A barba grisalha cobre parte do rosto, mas os olhos continuam extremamente atentos. Não são olhos de alguém quebrado pela prisão. São olhos de alguém, esperando. Isso chama sua atenção. Porque muitas pessoas nessa situação simplesmente desistem. Mas ele não. Ele parece alerta. Paciente. E isso torna a situação ainda mais intrigante. Você se senta perto da parede aquecida pelo sol. O calor atravessa a túnica simples que deram a você e chega até a pele. Por um momento, a sensação é quase relaxante. Quase. Porque a mente continua trabalhando. Você lembra das palavras do interrogador. Algumas pessoas aqui falam demais. Talvez ele estivesse falando exatamente desse homem. Talvez as batidas façam parte de algum tipo de teste. Ou talvez os guardas também estejam esperando sua reação. Você decide não fazer nada. A melhor estratégia em ambientes desconhecidos muitas vezes é observar. Soldados romanos, por exemplo, eram treinados exatamente assim em algumas situações de patrulha. Observar antes de agir.
Você cruza os braços. Olha para o céu novamente. Por um segundo, você imagina como seria simplesmente caminhar até a rua. Misturar-se entre as pessoas. Comprar pão em uma padaria. Sentar em um banco qualquer. Uma vida normal. Mas o pensamento desaparece. Porque a realidade volta com o som de passos. Um dos guardas se aproxima. Hora de voltar. Simples assim. Sem explicação. Sem cerimônia. Você se levanta devagar. Antes de sair, porém, acontece algo pequeno. Quase invisível. O homem do outro lado do pátio levanta levemente a mão. E com um único dedo, desenha 2 linhas rápidas na pedra ao lado dele. Como se estivesse escrevendo algo. Ou marcando um símbolo. Então ele olha diretamente para você. E faz uma expressão mínima. Quase imperceptível. Mas clara o suficiente. Um aviso. Ou talvez um convite. O guarda toca seu ombro. Vamos. Você se vira. E começa a caminhar de volta para a escada. O ar fica novamente mais frio a cada degrau que descem. A luz desaparece. O cheiro de umidade retorna. A prisão engole você outra vez. Quando chegam à sua cela, a porta é aberta sem pressa. Você entra. O guarda fecha atrás de você. O som da tranca ecoa pelo corredor. Você se senta no chão novamente. O lugar parece menor agora. Mais pesado. Mas sua mente está cheia de algo novo. Perguntas. E talvez um pequeno começo de esperança. Porque agora você sabe 2 coisas importantes. Primeiro, existe alguém aqui dentro que quer falar com você. Segundo, esse alguém aparentemente acredita que você deve ouvir. E na escuridão silenciosa da cela, enquanto a luz da tocha no corredor começa a desaparecer, você percebe uma terceira coisa. A prisão pode ser cruel. Pode ser antiga. Pode ser implacável. Mas ainda assim, ela está cheia de segredos. A escuridão volta a envolver a cela como um cobertor pesado. Quando a porta se fecha atrás de você e o som metálico da tranca ecoa pelo corredor, o silêncio retorna lentamente, como água preenchendo um espaço vazio. Primeiro você ainda escuta os passos do guarda se afastando, depois apenas o gotejar distante de algum lugar no teto, e por fim nada além da sua própria respiração. Você se encosta na parede fria. A pedra parece ter absorvido séculos de umidade. Ao tocar nela, seus dedos encontram pequenas irregularidades, marcas deixadas por ferramentas antigas ou talvez por prisioneiros que passaram aqui antes de você. E houve muitos. As prisões romanas, especialmente as mais antigas, eram usadas continuamente por gerações. Algumas celas podiam ter abrigado criminosos, soldados capturados, escravos fugitivos, conspiradores políticos, todos separados apenas pelo tempo. Você desliza lentamente os dedos pela parede. Algumas linhas parecem naturais. Outras, não. Existe algo que parece um risco feito por mão humana. Talvez alguém contando dias. Talvez alguém tentando lembrar quanto tempo havia passado. A mente humana tem uma necessidade quase desesperada de medir o tempo quando perde a liberdade. Sem relógios, sem sol visível, sem rotina clara, o cérebro começa a inventar maneiras de manter algum controle. Você suspira. Ótimo. Pensa, agora estou analisando riscos na parede para passar o tempo. Mas logo percebe algo curioso. Esses riscos são antigos. Muito antigos. A pedra está desgastada ao redor deles, como se centenas de mãos já tivessem passado por ali depois. Isso cria uma sensação estranha. Você não está apenas preso. Você está ocupando um lugar que já foi ocupado por muitas outras pessoas. E todas elas, em algum momento, também se perguntaram as mesmas coisas. Quanto tempo vou ficar aqui? Alguém vai me tirar daqui? Ou, isso é permanente? Você se senta novamente no chão. O ar está mais frio agora que o calor do pátio desapareceu. Seu corpo ainda lembra da luz do sol. É curioso como algo tão simples pode parecer um luxo quando desaparece. Você fecha os olhos por um momento. E tenta reorganizar os pensamentos. O interrogador. As perguntas sobre nomes. As batidas no pátio. O homem com a barba grisalha. As 2 linhas que ele desenhou na pedra.
Aquilo não parecia um gesto aleatório. Parecia um sinal. Mas sinal de quê? Você abre os olhos novamente e olha para o chão da cela. A iluminação é fraca. Apenas uma luz distante do corredor atravessa as barras da porta e cria uma linha fina no chão de pedra. Essa linha de luz se move levemente conforme a tocha lá fora balança. Você observa isso por alguns segundos. E então escuta algo. Muito baixo. Quase imperceptível. Toque. Você levanta a cabeça. O som veio da parede. Não da porta. Não do corredor. Da parede lateral. Você permanece imóvel. Talvez tenha sido apenas pedra acomodando. Talvez água escorrendo dentro das rachaduras. Mas então o som acontece novamente. Toque, toque. 2 batidas. Exatamente como no pátio. Seu coração acelera. Ah, ótimo, você pensa. Aparentemente agora tenho correspondência por parede. Você se aproxima devagar. Cada movimento é silencioso. Você coloca a mão na pedra fria. Ela parece sólida, espessa. Mas as prisões romanas muitas vezes tinham celas construídas lado a lado, separadas apenas por paredes relativamente finas de alvenaria ou pedra bruta. O que significa? Pode haver outra cela do outro lado. E alguém dentro dela. Você encosta o ouvido na pedra. Silêncio. Por alguns segundos nada acontece. Então, toque, toque, toque. 3 batidas. Seu cérebro tenta organizar o padrão. 2. Depois 3. Você lembra das batidas no pátio. 2 primeiro. Depois 3. Não parece aleatório. Parece intenção. Você olha para a porta da cela. Nenhum guarda. Nenhum som de passos. O corredor está quieto. Você volta para a parede. Agora a decisão é sua. Ignorar. Ou responder. E responder pode ser uma péssima ideia. Porque o interrogador deixou algo muito claro. Algumas pessoas falam demais aqui dentro. Se os guardas descobrirem algum tipo de comunicação entre prisioneiros, provavelmente não vão reagir bem. Mas a curiosidade humana é uma força poderosa. Você pega uma pequena pedra solta do chão. Ela cabe perfeitamente na palma da sua mão. Você olha novamente para a porta. Nada. Então vira para a parede. Respira fundo. E faz algo extremamente simples. Toque, toque. 2 batidas. Silêncio. Não é exatamente a forma de conversa mais eficiente do mundo, mas considerando que vocês estão separados por uma parede de pedra em uma das prisões mais duras já construídas, é surpreendentemente sofisticado. Mais batidas surgem. Toque, 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 toque. 4. Pausa. Toque, toque. 2. Você franze a testa. Agora isso parece mais estruturado. 4. Depois 2. Talvez números. Talvez algum tipo de contagem. Você repete o padrão. Toque, 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 toque. Pausa. Toque, toque. Silêncio. Alguns segundos passam. E então você escuta algo diferente. Não batidas. Uma respiração. Muito baixa. Muito próxima da parede. Você se aproxima ainda mais, quase pressionando o rosto contra a pedra fria. E então, pela primeira vez, você escuta uma voz. Muito baixa. Rouca. Quase um sussurro raspando na pedra. Você consegue ouvir? Seu corpo inteiro fica imóvel. A voz é fraca, como se a pessoa não falasse há muito tempo. Você responde no mesmo tom baixo. Consigo. Silêncio novamente. Então a voz volta. Não fale alto. Você solta um pequeno riso silencioso. Acredite, eu não estava planejando gritar. Do outro lado da parede, um leve som que poderia ser uma tentativa de riso surge. É estranho. Humanizante. Depois de tanto tempo ouvindo apenas guardas, correntes e passos militares, ouvir alguém rir dentro dessa prisão parece quase surreal. A voz volta. Novo aqui? Você encosta a cabeça na pedra. Acho que sim. Pausa. Quanto tempo você está aqui? O silêncio do outro lado é longo. Tão longo que você começa a pensar que talvez tenha feito uma pergunta errada. Mas então a resposta chega. Tempo suficiente.
Isso não ajuda muito. Mas também não surpreende. Sem sol, sem calendário, sem rotina clara, muitos prisioneiros simplesmente perdem a noção exata do tempo. Dias se misturam. Semanas desaparecem. Você já começou a sentir isso. A voz continua. Escute com atenção. O tom mudou. Agora parece mais sério. Existem 3 tipos de prisioneiros aqui. Você levanta levemente as sobrancelhas. Ah, isso parece promissor. Silêncio curto. Então ele explica. Os que falam demais. Os que não falam nada. E os que aprendem a ouvir. Você deixa a frase pairar no ar. E qual deles sobrevive? Uma pausa. O terceiro. Você olha para o teto da cela. Essa não é exatamente uma resposta reconfortante. Mas é honesta. Você pergunta. E você? Silêncio. Depois a resposta vem. Ainda estou tentando decidir. O corredor permanece quieto. Nenhum guarda passando. Nenhuma corrente sendo arrastada. A prisão parece estar em um raro momento de descanso. Você aproveita. Por que você começou a bater na parede? Em uma prisão onde qualquer palavra pode ser ouvida pelos guardas, batidas discretas são mais seguras. Ele continua. Muitos ignoram. Alguns entram em pânico. Poucos respondem com calma. Você percebe a implicação. E você acha que eu sou? Qual? Silêncio. Depois uma resposta simples. Ainda estou observando. Você solta um pequeno suspiro divertido. Ótimo. Estou sendo avaliado por alguém que nem consigo ver. Isso é comum aqui. Você imagina o homem do outro lado. Talvez idoso. Talvez apenas cansado. Talvez alguém que já passou anos nessas celas. Você pergunta: existe alguma forma de sair daqui? Silêncio. Longo silêncio. Então ele responde: alguns saem. Mortos. Às vezes. Não é exatamente o tipo de resposta que levanta o humor. Mas ele continua antes que você fale novamente. Outros são transferidos. Alguns são libertados. E alguns desaparecem. Você franze a testa. Desaparecem? Sim. Para onde? A resposta vem lentamente. Ninguém sabe. Isso cria uma sensação estranha no estômago. Desaparecer em uma prisão não é exatamente uma opção reconfortante. Mas antes que você possa perguntar mais alguma coisa, passos ecoam no corredor. Pesados. Firmes. Guardas. A voz do outro lado imediatamente sussurra. Pare de falar. Você se afasta da parede e volta para o centro da cela. A pequena pedra. Os passos dos guardas se aproximam lentamente pelo corredor de pedra. Você já aprendeu uma coisa essencial sobre este lugar. Os passos dizem muito. Alguns são rápidos e impacientes. Alguns são pesados e lentos. Alguns caminham como se cada passo fosse parte de um ritual antigo. Os que você escuta agora são firmes e organizados. 2 guardas, talvez 3. Você se senta no chão da cela como se estivesse ali há horas, olhando para a parede vazia com a expressão neutra que todos os prisioneiros parecem desenvolver com o tempo. A pequena pedra ainda está na sua mão. Você a solta discretamente no chão. Ela cai sem fazer quase nenhum som. Os passos param diante da sua porta. Silêncio. O tipo de silêncio que faz o ar parecer mais pesado. A pequena abertura na porta de madeira se move com um rangido curto. Um olho aparece. Observando. Você continua imóvel. Depois de alguns segundos, a abertura se fecha novamente. Os passos continuam pelo corredor. Você solta o ar devagar. Quando o som dos guardas desaparece completamente, você volta a se aproximar da parede. Por alguns segundos não há som algum. Então, 2 batidas suaves. Toque, toque. Você responde. Toque, toque. A voz volta em um sussurro ainda mais baixo que antes. Eles passaram? Passaram. Bom. Você se senta novamente próximo da parede fria. Você parece conhecer bem a rotina daqui. Do outro lado, a respiração dele se aproxima da pedra. Quando você fica tempo suficiente em um lugar, começa a perceber padrões. Isso é verdade em quase qualquer situação humana.
Mesmo em lugares terríveis, o cérebro tenta organizar o caos. Quantos guardas ficam neste corredor? Você pergunta. 4 durante o dia. 2 à noite. E às vezes um terceiro aparece, quando algo está errado. Você encosta a cabeça na parede. Isso parece muito específico. Sobreviver depende de detalhes. Você não pode deixar de concordar. Ele continua. Existem 3 momentos seguros aqui. Você sorri de leve. Você gosta de listas, não gosta? Listas salvam vidas. Você espera. Primeiro momento, logo depois da troca de guardas. Segundo, quando levam comida para o pátio. Terceiro, durante a madrugada profunda. Você olha para a pequena abertura na porta da cela. E agora? Agora estamos entre o primeiro e o segundo. Isso explica o silêncio do corredor. Você pergunta: essa prisão sempre foi assim? Ele demora alguns segundos para responder: não. No começo, era pior. Você levanta uma sobrancelha. Isso não parece muito encorajador. Um leve som de riso surge do outro lado. Antigamente as celas ficavam cheias. Muito cheias. Você imagina o espaço pequeno ao seu redor com 2 ou 3 pessoas a mais. A ideia é sufocante. No século XVIII, ele continua, muitas prisões europeias eram feitas assim. Pequenas, escuras, superlotadas. Ele parece falar como alguém que estudou isso, ou viveu o suficiente para ouvir muitas histórias. Algumas tinham celas subterrâneas sem qualquer ventilação. Outras ficavam diretamente abaixo de fortalezas. Você lembra de um detalhe curioso da história. Como o castelo de Edimburgo. Silêncio curto. Exato. Ou as masmorras da Torre de Londres. Você solta um pequeno assobio baixo. Então estamos em boa companhia histórica. De certa forma. O homem continua. A diferença é que aqui, eles aprenderam a tornar o silêncio parte da punição. Essa frase fica no ar. E você entende exatamente o que ele quer dizer. O silêncio constante da prisão não é apenas consequência da arquitetura. É estratégia. Quanto menos vozes, menos conexão. Quanto menos conexão, mais rápido as pessoas quebram. Você olha para a parede novamente. Então por que você fala comigo? Do outro lado, a resposta vem após uma pausa longa. Por que você respondeu às batidas? Você ri baixinho. Então minha curiosidade me colocou em uma rede social medieval de prisão. Algo assim. Silêncio novamente. Depois ele pergunta: você viu o pátio? Só por alguns minutos. E você pensa na luz fraca do sol, nas paredes altas, nos prisioneiros andando lentamente. Parecia normal demais. Como se fosse apenas um lugar velho. A voz do outro lado murmura: essa é a parte perigosa. Você franze a testa. Perigosa? Sim. Porque faz você esquecer onde está. Ele continua. Alguns prisioneiros começam a se acostumar. Começam a aceitar a rotina. Começam a pensar que talvez possam viver assim. Você sente um pequeno arrepio. E isso é ruim? Muito. Por quê? A resposta vem calma. Porque esta prisão não foi feita para ser um lugar de vida. Silêncio. Você entende o significado sem precisar que ele explique mais. Alguns segundos passam. Então você decide perguntar algo que estava na sua mente desde o início. Você já tentou escapar? Do outro lado da parede, o silêncio é longo. Muito longo. Tão longo que você quase acha que ele decidiu parar de falar com você. Mas então, sim. A resposta é simples. Uma vez. Funcionou? Não. Você tenta imaginar o que aconteceu. O que deu errado? A voz responde em tom neutro. O mesmo que sempre dá errado. O que? Guardas. Você ri silenciosamente. Justo. Mas algo na forma como ele falou indica que há mais nessa história. Você chegou longe? Silêncio. Depois. Longe o suficiente para saber que é possível. Essa frase faz você olhar para a parede com mais atenção. Possível? Sim. Difícil. Mas possível. Seu coração bate um pouco mais rápido. Existe um caminho? Silêncio novamente. Então ele responde: talvez. Você cruza os braços.
Isso parece muito vago. Precisa ser. Você entende imediatamente. Mesmo paredes têm ouvidos neste lugar. Ele continua em voz baixa. Antes de qualquer plano, você precisa sobreviver alguns dias. Aprender os horários. Aprender os guardas. Aprender a prisão. Você encosta a cabeça na pedra. Então estou na fase de tutorial. Exatamente. Essa comparação quase faz você rir alto. Mas você se controla. Silêncio novamente. Então o homem do outro lado pergunta algo inesperado. Você tem medo? A pergunta fica no ar. Você pensa por alguns segundos. Sim. Mas não tanto quanto pensei que teria. A respiração dele parece se aproximar da parede. Isso é bom. Por quê? Porque o medo extremo faz as pessoas cometerem erros. Ele faz uma pausa. E esta prisão não perdoa erros. Na Roma antiga, muitas prisões eram apenas áreas temporárias, porque a punição normalmente vinha rápido, multas, exílio ou trabalhos forçados. Mas algumas fortalezas medievais evoluíram para sistemas muito mais complexos. E esta prisão, claramente é uma delas. Você pergunta: existe um ponto fraco? Silêncio. Então ele responde: sempre existe. Mas não é onde você espera. Você olha para a porta da cela. Não é a porta. Não. Nem a parede. Nem as grades. Você suspira. Então onde? A resposta vem calma. Nas pessoas. Você pensa nisso por alguns segundos. Guardas. Guardas. Ele continua. A maioria deles não quer estar aqui. É apenas um trabalho. E quando algo é apenas um trabalho, as pessoas começam a relaxar. Você lembra de algo que viu no pátio. Um guarda conversando com outro, distraído. Você já percebeu qual deles relaxa mais? Talvez. A resposta dele é cuidadosa. Talvez. Ainda estou observando. Você ri. Você é muito cauteloso. Preciso ser. Alguns segundos passam. Então ele diz algo que muda o clima da conversa. Mas existe outro problema. Qual? Mesmo se você sair da cela, ainda existe a prisão inteira. Você imagina os corredores, os portões, as torres. Quantos níveis existem? 3. O subterrâneo, onde estamos. O nível do pátio. E as muralhas externas. Você assobia abaixo novamente. Isso parece um jogo de estratégia medieval. Exatamente. Ele continua. Cada nível tem guardas diferentes. E portas diferentes. Você passa a mão no rosto. Então escapar daqui não é apenas abrir uma porta. Não. É atravessar um labirinto. Essa palavra fica ecoando na sua mente. Labirinto. Você imagina os corredores frios da prisão, as escadas de pedra, os portões pesados. Um lugar feito não apenas para prender, mas para confundir. Você pergunta: alguém já conseguiu? Do outro lado da parede, o silêncio retorna. Longo. Muito longo. Então ele responde: uma vez. Seu corpo se inclina levemente para frente. Sério? Sim. Como? A voz dele fica mais baixa. Ninguém sabe exatamente. Um prisioneiro desapareceu. Simplesmente, sumiu. Você franze a testa. Sumiu? A cela estava vazia pela manhã. Isso parece impossível. Guardas. Todos juraram que a porta permaneceu trancada. Você olha para sua própria porta. A madeira pesada parece sólida como uma montanha. Então como ele saiu? Essa é a pergunta. Você fica em silêncio por alguns segundos. Você acha que ele escapou? Talvez. Ou talvez a prisão tenha outros segredos. A frase paira no ar. Você olha novamente para a parede, como se pudesse enxergar através dela. Você acredita nisso? Ele responde calmamente. Prisões antigas sempre têm passagens esquecidas. Isso é verdade. Castelos medievais frequentemente possuíam corredores secretos, usados em tempos de guerra ou fuga. Alguns eram conhecidos apenas por arquitetos ou nobres. Outros acabavam esquecidos com o tempo. Você sente uma pequena centelha de curiosidade. Então você acha que existe uma passagem escondida? Talvez.
E talvez aquele prisioneiro tenha encontrado. Você encosta novamente na parede fria. O ar da cela parece um pouco menos pesado agora. Talvez seja apenas a conversa. Talvez seja a ideia de que, mesmo neste lugar, existem possibilidades. Depois de alguns segundos, você pergunta: se você encontrasse essa passagem, iria embora imediatamente? Silêncio. Então ele responde: não. Você pisca. Não. Primeiro eu teria certeza. Certeza de quê? De que não estou trocando uma prisão por outra pior. Essa resposta é inesperadamente sábia. Você olha para o teto da cela. Justo. Alguns segundos passam. Então os passos voltam ao corredor. Desta vez, mais próximos. Mais lentos. E você percebe que a noite dentro da prisão ainda está longe de terminar. Os passos no corredor retornam, mas desta vez são diferentes. Mais lentos. Mais arrastados. Você imediatamente percebe que não são os mesmos guardas de antes. Dentro de uma prisão antiga, os sons viram uma espécie de mapa invisível. Cada pessoa caminha de um jeito. Cada passo conta uma história pequena. Esses passos são pesados. E o mais curioso, apenas um par. Um único guarda. Você e o homem do outro lado da parede ficam completamente em silêncio. Nenhuma batida. Nenhuma palavra. Nem mesmo o som da respiração contra a pedra. O guarda passa pela primeira cela. Depois pela segunda. A madeira das portas rende levemente conforme ele observa cada abertura. Você mantém o olhar fixo no chão da sua cela, como se estivesse profundamente interessado em uma pequena rachadura na pedra. É o tipo de atuação silenciosa que os prisioneiros aprendem rápido, parecer inofensivo, entediado, invisível. O passo pesado para exatamente diante da sua porta. Silêncio. A pequena abertura desliza com um som seco. Luz fraca entra pela fresta. Você sente o olhar do guarda atravessar o espaço. Ele observa por alguns segundos. Talvez esperando algum movimento estranho. Talvez apenas confirmando que você ainda está ali. Depois a abertura fecha novamente. Os passos continuam. Quando o som finalmente desaparece no corredor distante, você solta o ar lentamente. Alguns segundos passam antes de qualquer movimento. Então, toque, toque. As duas batidas voltam da parede. Você responde no mesmo ritmo. Toque, toque. A voz retorna. Esse é o guarda da madrugada. Você murmura. Parece simpático. Ele não é. Você não consegue evitar um pequeno sorriso. Bom saber. O homem continua. Ele faz rondas extras. Não segue exatamente o horário dos outros. Isso torna tudo mais complicado. Você se recosta novamente na parede fria. Sempre tem alguém que estraga o sistema. O silêncio volta por alguns momentos. Você pensa nisso. E faz sentido. Pedra racha. Madeira apodrece. Metais enferrujam. Nenhuma construção dura para sempre exatamente como foi planejada. Ele continua. Algumas portas aqui já foram reparadas 3 ou 4 vezes. Algumas escadas estão desgastadas. E algumas paredes não são tão sólidas quanto parecem. Você observa a parede da sua cela novamente. Esta? Não. Você suspira teatralmente. Que pena. Ele ri baixinho. Você precisa olhar para lugares que ninguém olha. Como? Lugares esquecidos. Depósitos. Corredores abandonados. Passagens antigas. Você pensa por um momento. E como um prisioneiro chega nesses lugares? Silêncio. Depois ele responde. Essa é a parte difícil. Você cruza os braços. Eu tinha imaginado. Alguns segundos passam. Então ele diz algo que faz você se inclinar levemente para frente. Mas o pátio ajuda. Como assim? No pátio, os guardas ficam menos atentos. Isso também faz sentido. Espaços abertos são mais difíceis de controlar completamente. Quantas vezes por dia vamos lá? Normalmente 2. Manhã e tarde. Você lembra do pequeno período que passou lá? O sol. O ar aberto. Foi a primeira vez que senti o mundo lá fora desde que cheguei. Ele responde calmamente.
E é exatamente isso que eles querem. Você franze a testa. Como assim? O pátio lembra você de que existe um mundo lá fora. Mas também lembra que você não pode alcançá-lo. Essa lógica cruel é típica de muitas prisões históricas. Pequenas doses de esperança, seguidas por lembranças constantes de limitação. Ele demora alguns segundos. Ele continua. Existe um portão velho no canto norte. Pouco usado. Sempre fechado. Você tenta lembrar do pátio. Perto da torre? Sim. Agora sua memória começa a encaixar. Um portão menor, meio escondido na sombra da muralha. Para onde ele leva? Antigos depósitos. Ou levava? Não tenho certeza. Isso faz seu cérebro começar a trabalhar. Depósitos antigos. Corredores esquecidos. Passagens não utilizadas. Exatamente o tipo de lugar onde segredos sobrevivem. Você pergunta. Guardas. Raramente ficam ali. Bom. Ele continua. Mas ainda existe uma porta de ferro. Você suspira. Claro que existe. Silêncio novamente. Então você pergunta. Se tivéssemos uma chance. Ele interrompe suavemente. Ainda não. Ainda precisamos observar mais. Você entende. Planos feitos cedo demais são perigosos. Especialmente em um lugar onde um único erro pode significar semanas em uma cela escura, ou pior, você encosta a cabeça novamente na pedra. Então continuamos aprendendo a prisão. Exatamente. Alguns segundos passam. Então você percebe algo curioso. Pela pequena abertura da cela, um fio de luz muito fraco aparece. Não é luz de tocha. É mais suave. Azulada. Você olha para cima. O que é isso? A voz do homem responde calmamente. Lua. Você sorri sem perceber. Mesmo dentro da prisão mais cruel que já existiu, a luz da lua ainda encontra um caminho para entrar. E por algum motivo, isso faz a noite parecer um pouco menos pesada. A luz da lua permanece por alguns minutos na pequena abertura da cela, como se tivesse feito um longo caminho apenas para visitar aquele corredor silencioso. Você se aproxima devagar. Não é exatamente uma janela. É mais uma fenda estreita na pedra, posicionada perto do teto, alta demais para olhar diretamente para fora. Mas mesmo assim, aquela pequena faixa azulada muda completamente o ambiente. Durante horas, o lugar foi apenas escuridão, pedra fria e ar pesado. Agora existe um lembrete. O mundo continua existindo lá fora. O homem do outro lado da parede fala em voz baixa. A lua aparece às vezes. Nem sempre. As torres bloqueiam a maior parte da luz. Você responde. Ainda assim, é bom vê-la. Ele concorda. Sim. Você encosta novamente na parede, agora com um pouco mais de calma no corpo. Curiosamente, é assim que muitas prisões antigas funcionavam. Não apenas com portas e guardas, mas com arquitetura projetada para controlar luz, som e espaço. Em alguns casos, celas eram construídas de forma que o prisioneiro visse o céu apenas por alguns minutos por dia. O suficiente para lembrar que o mundo continua. Mas não o suficiente para tocá-lo. Você cruza as pernas no chão de pedra. Há quanto tempo você está aqui? A pergunta sai naturalmente. Do outro lado da parede, ele demora um pouco para responder. Muito tempo. Você ri baixo. Isso não é muito específico. Não é. Mais alguns segundos passam. Então ele fala novamente. O suficiente para aprender a não contar os dias. Essa frase parece pesada. E também faz sentido. Quando alguém começa a contar cada dia em um lugar assim, cada número vira um peso maior. Você olha novamente para a luz da lua. Então você conta o quê? Ele responde calmamente. Pequenas coisas. Passos no corredor. Quantas vezes os guardas trocam de turno? Quantas vezes a porta rende? Você sorri. Um sistema curioso de calendário. Funciona melhor que esperar. O silêncio volta por alguns instantes. O corredor continua quieto. Então você decide perguntar algo que está girando na sua mente desde o início da noite. Qual foi a pior parte, quando você chegou? Ele não responde imediatamente. Mas quando responde, a voz está mais calma do que você esperava. O primeiro silêncio.
O primeiro? Sim. Ele continua. Quando a porta fecha, e você percebe que ninguém vai abrir por um tempo. Você imagina isso. A primeira noite. A primeira vez que alguém fica sozinho naquele espaço de pedra. A mente começa a correr. Pensamentos. Lembranças. Perguntas. Ele suspira levemente. Depois de um tempo, tudo desacelera. Você pergunta: e o que sobra? A resposta vem quase como um sussurro. Rotina. Você observa sua própria cela. Pedra. Porta. Fresta de luz. Talvez ele esteja certo. Talvez sobreviver em um lugar assim seja exatamente isso. Construir pequenas rotinas invisíveis. Você pergunta: então essa conversa faz parte da rotina? Ele ri baixinho. Agora faz. Alguns segundos passam. A luz da lua já começa a diminuir, escondida novamente pelas torres da prisão. O corredor volta a ficar mais escuro. Mas o ambiente não parece tão pesado quanto antes. Você respira fundo. Você acha que alguém lá fora lembra de nós? Ele não responde imediatamente. E quando responde, a voz é tranquila. Talvez. Você aceita a resposta. Talvez. Essa palavra aparece muito nesta prisão. Talvez exista uma passagem secreta. Talvez alguém tenha escapado. Talvez exista uma saída. Talvez exista esperança. Você encosta a cabeça contra a pedra fria e deixa os olhos descansarem um pouco. A noite continua silenciosa. Nenhum passo. Nenhum guarda. Apenas o som distante de água pingando em algum corredor antigo. A prisão continua ali, imensa e antiga, com suas paredes grossas e corredores intermináveis. Mas algo mudou dentro de você. Não é liberdade. Ainda não. Mas é algo mais simples. A certeza de que você não está completamente sozinho neste labirinto de pedra. E às vezes, em lugares como este, isso já é o suficiente para atravessar mais uma noite. Agora, lentamente, você deixa os pensamentos ficarem mais suaves. A pedra fria já não parece tão desconfortável. O silêncio se transforma em algo quase tranquilo. Sua respiração desacelera. E enquanto a noite avança sobre a velha prisão, o mundo lá fora continua girando, mares se movendo, cidades dormindo, estrelas cruzando o céu. Aqui dentro, tudo é mais devagar, mais silencioso, mais simples. Então você apenas permanece ali, respirando devagar, deixando o corpo descansar. Porque mesmo na prisão mais cruel já construída, a noite ainda passa. E quando a noite passa, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. Boa noite e bons sonhos.